Aí o XPM do Pará de português, nós vamos aqui analisar. A gente pegou mais de 50 provas e analisamos como a banca CESP costuma cobrar e se comportar. Essa é a maneira mais rápida de garantir. A prova já é em dezembro, então você precisa desse conhecimento para não perder muito tempo. Galera, não vai dar tempo de assistir videoaula de 40 minutos de tudo, principalmente para quem trabalha. São muitas vagas e dá sim para você garantir sua vaga com essa maneira que eu vou ensinar aqui, estudo reverso. Lembrando a vocês que a CFP Concurso está com desconto no material completo, o mais enxuto do mercado, o mais rápido. Apostila, por exemplo, em uma semana você bate o edital e um dia você é capaz de bater uma disciplina estudando pela CFP Concurso. Eu vou mostrar para vocês a apostila e na Black Friday a gente tá dando 75% de desconto para os 100 primeiros que clicar no link na descrição e no comentário fixado. Só para os 100 primeiros, tá bom, galera? A gente vendeu muito, a galera gostou bastante. Pergunta aí para algum aluno no CFP se ele tá gostando do curso. Com certeza é a apostila mais rápida, mais completa, direta ao ponto, com questões para você praticar. Vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Estou um pouco com a língua presa, mas vamos lá. Raio-X de português. Pessoal, por que eu estou fazendo em português? Isso aqui você pode transportar para qualquer disciplina. É a mesma técnica, é o mesmo jeito. Então, o que eu fizer aqui, você vai fazer para as questões de informática, de direito, enfim, vamos lá. Aqui a gente analisou, lembrando a vocês que algumas questões vão se repetir dentro dos assuntos. Por exemplo, tem interpretação de texto 13, noções gerais 10, então não são 23 questões, porque uma pode estar contida em vários itens, tá bom, pessoal? Então, sintaxe pode estar em análise sintática, significação contextual, uso de conectivos, morfologia, pronomes, enfim. Aqui a gente já tem uma noção que praticamente metade da prova é interpretação de texto. Só que os alunos costumam focar mais na gramática e fazer poucas questões de interpretação de texto. Então, se você, por exemplo, minha estratégia para passar na PM foi tirar uma nota mínima em português, já que eu era muito ruim em português, ainda sou. Então, eu queria tirar a nota mínima. Então, eu vou olhar onde estão os pontos. Então, minha estratégia foi tirar uma nota acima da metade da prova e alavancar em outras matérias que eu tivesse mais, por exemplo, de história de 20 questões você ter 18. Então, pessoal, aqui, ó, caneta de interpretação de texto e noções gerais de interpretação, galera, é o maior peso, a metade da prova. Então, se você quer acertar metade da prova, você tem que focar mais, fazer mais, treinar mais questões de interpretação de texto e noções gerais de interpretação, de compreensão e interpretação de texto. E, deixa eu apagar aqui, sintaxe, galera, veio em segundo lugar. Tá aqui, sintaxe veio em segundo lugar. Eu vou mostrar aqui uma questão de sintaxe, né? Mas não é um bicho de sete cabeças, certo? A CESP ela tem um padrão de cobrança. Coesão e coerência, análise sintática, significação contextual. Isso aqui eu vou mostrar uma questão para vocês. Isso aqui caíram 3 questões. Uso de conectivos, caíram 2 questões na prova que eu analisei. E aí vem, galera, aquelas questões fáceis, né? Pronomes, verbo, que é flexão verbal de tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês de maneira mais detalhada. Aí vem uma de verbo, vem uma de adjetivo, vem uma de problemas da língua culta, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pontuação, uso de vírgula, vocativo e termos. Certo, pessoal? Aqui, uma breve análise. Quais são os assuntos que caíram, né, em sintaxe? Os seguintes assuntos são relacionados à sintaxe, foram mencionados na lista em questão que você forneceu. Sintaxe, 5 questões, análise sintática, 4 questões, uso de conectivos, 2 questões. Esses assuntos estão relacionados à estrutura da frase e às regras que organizam as palavras em frase de forma a criar significado. Pronto, foi dessa forma que foi cobrado sintaxe, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês no Word,
certo? O raio-x que a gente fez aqui no Word. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, pessoal, tá a tabela. Eu fiz várias vezes, mas aqui tá a tabela, né? Então, repito novamente, vai dar mais de 100%. Se você somar aqui, vai dar mais de 20 questões, porque algumas questões estão contidas em 2 itens. Então, 50% da prova é isso aqui, certo? Eu vou aqui mais para essa parte escrita aqui que eu deixei com vocês. Galera, interpretação de texto, já falei, né? É o foco, deve ser o foco de vocês. Sintaxe, né? Pronto, se você fizer sintaxe e interpretação de texto, você garante ali mais ou menos 75% da prova. Se você estudar só esses 2 assuntos, resolver questões só disso aqui. Só que tem coisas mais fáceis que sintaxe, que você pode se garantir que é esse pessoal aqui que cai uma questão disso aqui, ó. Então, morfologia, uma questão, adjetivo, problema de língua culta, flexão verbal, presente, pretérito, futuro, indicação, indicativo, subjuntivo, imperativo, que caiu, pronomes, uso e conectivo, 2 questões. Então, aqui tá isso aqui. Quem entrar no grupo da PMPE, que tá na descrição do vídeo, a gente vai disponibilizar lá. Então, vou disponibilizar várias vezes, porque vai entrando e a galera que tá entrando não consegue ver as mensagens anteriores. Então, não adianta eu falar tudo isso aqui, o percentual, mas eu vou mostrar aqui nas questões, para o vídeo não ficar muito longo. Eu também não analisei as 20 questões, mas dá para você pegar o modo como eu estou analisando essas questões, pessoal. Então, pega a forma e transporta para outro tipo de questão. Então, aqui a gente tem uma questão, né, de interpretação de texto. Ó, aquilo que eu falei, cai 2 itens. Então, aqui cai sinônimos e antônimos, caiu em interpretação de texto. Então, o percentual aqui não vai bater muito pela lógica, né? A forma como a gente analisou. Vamos lá, não vou ler o texto todo aqui, mas vou ler a questão. Nossa equipe já fez aqui o comentário da questão. Então, no trecho final, a Nova York do final dos anos 90 do século passado testemunhava a transição inconsutil da cultura da nicotina. Então, as pessoas ficavam fumando cigarro em tudo que é lugar, para a cultura do celular. Então, você vai ler esse texto aqui, você vai entender, o cara está criticando a questão do uso do celular. E aí pergunta, a palavra inconsutil poderia ser substituída, mantendo a coerência do texto por, né, evidente. E aí, cara, você teria que saber o significado dessa palavra aqui, para responder, né, o sentido dessa palavra. Né? Mas pela lógica dá para entender, pela lógica que ele aplicou na frase, né? Então a questão proposta é um exercício de sinonimia, que é a relação semântica entre palavras e expressões que apresentam significados iguais. Veja como é rápido e preciso o estudo por questões, ou muito semelhante. O objetivo é identificar qual palavra pode substituir inconsutil no texto sem alterar o sentido original pretendido pelo autor. Né? No contexto do texto, inconsutil refere-se a uma mudança que ocorre entre a maneira contínua e sem interrupções perceptíveis. A transição da cultura da nicotina para a cultura do celular, descrita como algo que aconteceu de forma natural, inevitável, sem barreiras ou costuras viáveis. Então, a alternativa A, que é irrefreável, é a correta e sinônima de inconsutil. No contexto do texto, pessoal, não sou professor de português, certo? Sou professor de informática, direito, sou psicólogo, mas por isso vocês vão ver eu aqui, mas eu estou passando aqui como é rápido e fácil estudar, entendeu? Então, irrefreável transmite a ideia de algo que não pode ser contido ou parado, ou que se alinha com a ideia de uma transição suave e contínua. A substituição dessa palavra mantém a coerência do texto. Por exemplo, uma das dicas é você pegar essa palavra aqui, evidente.
né? Testemunhava a transição evidente da cultura, a transição inconveniente da cultura, a transição lenta, eu já cortaria essa, da cultura desregulamentada, cortaria essa, né? Ficaria entre essas três. Inconveniente, não faz sentido. Então, por exemplo, evidente não é sinônima de inconsultivo. No contexto, evidente significa algo claro, certo? Inconveniente também não se encaixa como sinônimo do contexto, pois indica algo impróprio ou que causa transtorno, que não tem relação com a ideia de transição suave. Vamos lá. A alternativa D, lenta, sugere uma velocidade reduzida no processo de mudança, o que contradiz a ideia de uma transição sem interrupções. Por fim, a alternativa E, desregulamentada, refere-se à ausência de regulamentação. O texto não se refere a isso. Portanto, a resposta correta seria a alternativa A, né? Seria essa alternativa aqui. Irrefreável, que preserva a sinonímia de inconsultivo. Aí vamos à teoria para responder essa questão. Quanto tempo, cronômetro aí, quanto tempo você vai levar para responder, de teoria, para responder essa questão? É isso aqui, ó, galera. Daqui até aqui. Você precisaria disso. Então, sinonímia compreende o uso de palavras com significados semelhantes, né? A sinonímia é um fenômeno linguístico que ocorre quando duas ou mais palavras distintas apresentam significados iguais ou muito semelhantes. Este recurso da língua permite a variação lexical e é uma ferramenta poderosa, né? Então, vamos lá. No uso cotidiano da língua, frequentemente optamos por palavras sinônimas para expressar uma ideia, alterar o significado fundamental. Por exemplo, rápido e veloz são sinônimas no contexto de descrever a velocidade de um objeto em movimento. No entanto, a sinonímia não é o conceito absoluto, o contexto em que as palavras são usadas para determinar a precisão de sua intercambiabilidade. A sinonímia pode ser categorizada em dois tipos: sinonímia total e sinonímia parcial, né? E aí, estou resumindo aqui para vocês. Exemplo, considere a palavra inconsultivo, que significa algo que não apresenta interrupções, o que é contínuo. A mudança da cultura do cigarro foi uma coisa, né, contínua, sem interrupções. Quando você vê, está todo mundo viciado no celular. É um contexto específico, como a transição da cultura de um hábito para o outro. Podemos buscar sinônimos que mantenham a essência e significado original. A palavra irrefreável, por exemplo, sugere algo que não pode ser contido ou interrompido, né? Aqui da letra A. Então vamos agora, pessoal. Eu fiquei encucado aqui porque quando está junto assim, eu me perco nas linhas. Por isso que para os alunos eu coloco espaçamento de 1,5. E aqui sinônimo, eu me perdi aqui na leitura. Vamos lá. Item 4, certo? Aqui é uma questão de interpretação de texto. Então, quando você vê aqui, depreende-se dos sentidos depreende-se dos sentidos do texto, certo? Então, é pura interpretação de texto. Não é gramática, é pura interpretação, noções de compreensão e noções gerais de compreensão e interpretação de texto. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Aí ele vai dar uma expressão, suas intimidades banais presentes no primeiro período. Refere-se. Então, tá aqui, primeiro período, galera. Vem daqui até o ponto. Segundo período, daqui até o ponto. Certo? Para quem... Tô sendo bem didático, porque tem uns caras avançados que chateia. Quem não sabe o que é período? Tô sendo didático, certo? Então, pessoal, apenas 10 anos atrás, ainda havia em Nova York, onde moro, muitos espaços públicos mantidos coletivamente, nos quais cidadãos demonstravam respeito pela comunidade, ao poupá-la das suas intimidades banais.
E aí, se você regressar a 10 anos, o mundo não havia sido totalmente conquistado por essas pessoas que não param de tagarelar no celular, certo? Então, refere-se ao quê? Ao conteúdo das conversas das pessoas no celular, certo? Suas intimidades banais. E o texto fala disso, do uso da mudança para a cultura do celular aqui, ó. A Nova York, no final dos anos 90, do século passado, testemunhava a transição inconsutil da cultura da nicotina para a cultura do celular. Num dia, o volume no bolso da camisa era maço de cigarro, no dia seguinte era o celular. Então, as pessoas que no metrô escutam áudio alto, as pessoas que você em pé vê as mensagens, uma foto, atende o telefone, enfim, o conteúdo das conversas das pessoas no celular, certo? A exposição das compulsões? Não, o texto não se refere a isso. A vulnerabilidade das garotas que fumavam sozinhas pela rua? Não, essa aqui você já cortava de cara. A demonstração de hábitos peculiares em público, como o de morder antenas de celular? Não. Ao descontrole das pessoas viciadas em celulares? Não. Né? O texto é bem claro quando ele fala de tagarelar no celular, intimidades banais. Então isso aqui de graça, galera. De graça, a alternativa A. Isso aqui, galera, é metade da prova. Metade da prova. Certo? Aqui está mais ou menos a explicação. A expressão suas intimidades banais mencionada no texto de Jonathan fulano de tal é uma crítica ao comportamento das pessoas que, segundo o autor, não hesitam em compartilhar os detalhes triviais de sua vida privada em espaços públicos, através das conversas celular. Observa uma mudança da cultura de Nova York, dos anos 90, onde o celular começa a substituir o cigarro como um objeto de uso constante e de exibição social. A alternativa A é a correta, pois se alinha diretamente com a crítica do autor sobre como as pessoas passaram a expor suas vidas privadas em público por meio de conversas ao celular. Falando alto ao celular, falando alto. Fulano, Beltrano. Ele comenta a perda de um certo decoro, né, público que existia quando as pessoas mantinham suas conversas privadas longe dos ouvidos alheios. Enfim, vamos para outra questão aqui, galera. Questão 6. Galera, isso aqui caiu duas questões. Uso de conectivos. Sintaxe. Eu vou logo para o comando da questão, sem prejuízo aos sentidos. Estou aqui, ó. Aos sentidos originais do texto, a expressão assim que em viajantes acendiam o isqueiro assim que saíam do avião poderia corretamente ser substituída por alternativas da mesma forma que, da maneira que, consoante, tão logo, à medida que, certo? A questão apresentada requer um entendimento de conjunções subordinativas temporais, que são palavras ou expressões que estabelecem relação de tempo entre duas orações, né? Então, você vê aqui, ó, viajantes que acendem o isqueiro assim que saem do avião, né? Então vamos lá. São palavras e expressões que estabelecem relação entre duas orações, indicando o momento em que ocorre a ação expressa pela oração subordinada, em relação à ação da oração principal. No texto, viajantes acendiam o isqueiro assim que saiu do avião, a expressão assim que introduz a oração subordinada temporal, que ocorre imediatamente após a ação da oração principal. A substituição correta, certo, pessoal, que deve manter essa noção da oração de imediatismo é a letra D, tão logo, né? Então, você colocar aqui, tão logo saíam do avião, certo? A alternativa correta é a D e foi confirmada pelo gabarito. Essa expressão é uma conjunção temporal
que preserva a ideia de que a ação de acender o isqueiro acontece imediatamente após os viajantes saírem do avião, sem qualquer intervalo de tempo significativo entre as duas orações. Então, as outras alternativas. Alternativa A não mantém, da mesma forma que estabelece uma comparação, não a relação temporal, de maneira que introduz uma consequência e consoante indica conformidade ou acordo, à medida que sugere uma relação de proporção ou gradualidade que não se aplica, certo, pessoal? A teoria para isso. As conjunções são palavras que funcionam como conectivo. E aí, ó, vê só o tempo que tu vai levar para aprender conjunções, certo? Ligando as orações em termos que exercem a mesma função sintática. Elas são essenciais. Isso aqui tu ia demorar quanto tempo em uma videoaula? As conjunções subordinativas integrantes são aquelas que introduzem orações subordinadas substantivas. Estas orações funcionam como um sintagma nominal, ou seja, como um sujeito, objeto, complemento ou aposto dentro de outra oração maior. Exemplo: são conjunções integrantes, são que e se, quando usadas para introduzir uma declaração imediata, por exemplo. É importante que você estude para o concurso. É importante que você estude para o concurso. A oração que você estude para o concurso funciona como o sujeito do verbo, né? Então, aqui, ó, pessoal, as conjunções adverbiais, certo? Então, a gente tem causais, condicionais, conformativas, concessivas, comparativas, consecutivas, proporcionais, temporais. E aí você pode, e finais. E aí você pode pegar essas conjunções. Você também pode jogar no Google isso aqui, ó, e você vai pegar um resumo tranquilo. Então, para responder essa questão, né, conjunções temporais indicam o tempo em que algo ocorre. Exemplo: quando ele chegou, a reunião já havia começado. Primeira oração: quando ele chegou, a reunião já havia começado. Quando, depois que, desde que, logo que, assim que, sempre que. É importantíssimo decorar essas conjunções para a banca CESP, ele gosta de cobrar. Ademais, pessoal, voltar aqui a tela para mim. Falar aqui para vocês, lembrando que para os 100 primeiros, sim, faltou mostrar aqui um pouco da apostila da CFP Concursos. Então, voltando aqui, pessoal, que eu gravei e não mostrei a tela. Voltando aqui para o PDF da CFP Concursos. Aqui é tudo organizado. É um PDF rapidíssimo, por exemplo. Ele tem 31 mil palavras, certo? Para você ter ideia, a gente lê 300 palavras por minuto e aí você consegue ver em quanto tempo você levaria para terminar esse PDF. Então aqui está, ó, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Tudo isso aqui, antes de fazer a teoria, a gente analisa as questões. No final, aí vem tipo, gênero textual, narrativo, descritivo, prescritivo. Depois dá um resumo aqui, ó, narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo, prescritivo, bem resumido. Depois a gente coloca questões relacionadas a isso, né? E depois um breve comentário, né? Sobre questão de interpretação de texto. Por exemplo, aqui, conto, fábula, notícia, carta, poesia, né? A alternativa correta aqui seria A, né? O conto, e aí a gente explica o que é cada um dentro da questão. Muitas questões a gente coloca aqui. Depois, ó, tipos textuais, né? Então a gente coloca narrativo, repete de novo aqui, romance, diário, currículo. Depois disso, mais questões para praticar, né? Nesse caso aqui, a gente fez a alternativa aqui seria a C, conto. Aqui, peraí, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que tá. Só botar para cá, pronto. Dissertativo, argumentativo, descritivo, dissertativo expositivo, né? E aí a gente dá uma explicação aqui, alternativas, texto,
né? Alternativa texto dissertativo expositivo. E aí a gente explica mais ou menos como é que seria a questão, certo? Tudo muito rápido para você aprender. Domínio da ortografia. Não vou me alongar muito. E aí a gente coloca as questões de ortografia que cai, né? Aqui. As questões comentadas também. Palavras e expressões de uso complexo do português, que às vezes cai, certo? Domínio do mecanismo de coesão textual, que é coesão e coerência. A gente também coloca questões depois. Emprego de referenciação, substituição, repetição de conectores. Isso a CFP cobra muito. Então, pessoal, esse é o PDF da CFP Concurso. Todos os PDFs são assim de todas as matérias. Então, link na descrição do vídeo. Desconto 75% na Black para os 100 primeiros. Voltar aqui a câmera para mim. Um abraço a todos. Se inscreva no canal, deixa o like. E se tiver muito comentário positivo, a gente vai fazer mais vídeos assim.